E para falar sobre o Dia das Crianças, recebemos aqui ao vivo no estúdio a Luciana Muniz, professora da ISEBA UFO. Boa noite, seja bem-vinda ao nosso informativo. Boa noite, agradeço imensamente o convite. É um prazer estar aqui falando desta temática. E uma temática muito linda, hoje, Dia das Crianças, nós falamos sobre exercícios físicos na primeira reportagem, da ONG Zeisa Dojo. Vamos falar então sobre a inclusão nas escolas, nas famílias, de ter essa liberdade, né, da convivência entre as crianças. Entre as crianças. Falar de criança é falar de algo muito especial para nós, que todos nós já passamos por essa fase tão especial e importante que marca a nossa vida, né, a nossa trajetória. E a criança, ela tem algo que a gente está tratando aqui da inclusão, que é uma construção social, preconceito, né, exclusões. Então, nós estamos falando de temas que são construções sociais que as crianças vão aprendendo e desenvolvendo no meio da sociedade que vivemos, né? Porque se nós estivermos com as crianças, nós não vamos encontrar preconceito, nós não vamos encontrar exclusão, porque a criança, ela traz em si o anseio de conviver, de aprender com o outro, né, de ser cultural. Então, assim, nós temos aí na trajetória, né, dos estudos sobre as infâncias, né, que hoje a gente até fala no plural, as infâncias, porque nós não temos uma única infância, nós temos várias infâncias com suas culturas e as suas produções, né? Então, a criança inicialmente era vista como uma tábula rasa, uma folha em branco que a gente precisava ir preenchendo, né, a partir do que fôssemos ensinando. Em outra perspectiva, já viemos aí com um adulto em miniatura, que seja o espelho de um adulto, a criança, né, deveria se portar tal como o adulto se portava. E vem aí outros estudos da sociologia da infância para trazer para nós a criança como produtora de cultura. Então, nós estamos dentro de um espaço cultural em que a criança é geradora, ela é produtora, ela é autora e protagonista nesse espaço, né? Então, isso muda um pouco a configuração do processo de ensinar, do processo de aprendizagem e da própria convivência no contexto da família. É por isso que a gente tem que saber ouvir as crianças de uma forma correta, saber conversar com elas também, que elas perguntam muito, né? Sim. A gente também tem que saber perguntar e ouvi-las, né? É tão interessante porque a partir das perguntas das crianças, nós também vamos nos descobrindo e redescobrindo. Então, o contato com as perguntas das crianças nos tira da zona de conforto que a gente às vezes vive no nosso cotidiano e da naturalização de espaços, de ideias, né, de memórias. A gente naturaliza situações e a criança vem e te faz algumas perguntas que fala, opa, então vamos pensar um pouco diferente, né? Então, por que as estrelas ficam no céu, né? Por que o sol é tão quente? São perguntas que às vezes a gente naturaliza, estou aqui no sol, né? Então, ok, estou sentindo calor, depois eu saio do sol, não sinto mais aquele calor, mas a criança te move, te mobiliza a entender o porquê das coisas, né? Então, estar com as crianças é estar em constante observação do mundo de uma forma diferenciada, que elas nos ensinam. Mas esse ensinar, ele só ocorre, como você falou, Larissa, se a gente estiver disposto a ouvir, né? A sentir o mundo com as crianças. E isso, nós precisamos educar nosso ouvido, nosso olhar, o nosso sentir do toque, porque para a criança ela sente o mundo de uma forma muito intensa, com todos os seus sentidos, vamos dizer assim, né? Ela tenta utilizar tudo isso que a gente às vezes vai, né, moldando, né? Então, tipo, agora eu vou usar mais, né, o tato ou a visão, menos o paladar, e a criança ela vai nos ensinando a dar atenção para esses elementos que nós, enquanto adulto, vamos naturalizando em nossa vida, né, cotidiana, nessa correria também que a gente vive freneticamente. Então, a criança, ela dá um freio em tudo isso, se a gente para escutar. Tem até um autor que a gente gosta muito, um poeta, né, Gianni Rodari, que ele fala O Homem de Orelhas Verdes. Então, é um poema que vai convidar, assim, um senhor, e ele tinha a orelha verde. E aí o menino chega para ele e fala, mas o senhor, nessa idade, de que adianta uma orelha verde? Aí ele fala, de um menininho ainda tem a orelha, né? Escuta os riachinhos, os sons dos passarinhos, né? Então a criança, ela tem uma atenção para
para o meio, para o contexto, que nos convidam a entender, né, a pensar sobre o que a gente pode fazer a mais a partir do que as crianças trazem para nós. E aí entrando já num tema muito importante e especial, que é o tema das políticas públicas, né, que hoje a gente pensa, onde estão as crianças? Né? Na sociedade. Os direitos das crianças. Os direitos das crianças. Então, hoje a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que cuida desse espaço, né, do cuidar dos direitos e deveres, né, das crianças, dos direitos em si, direito à educação de qualidade, direito a ter uma família, alimentação saudável. Então, são direitos garantidos pela sociedade às crianças. Mas ouvir as crianças do que elas têm necessidade e desejam para a real sociedade que vivemos, ainda é um exercício que precisamos efetivar. Então, nesse dia de hoje, que é um dia que a gente para um pouco, né, para pensar um pouco mais nas crianças, talvez seja um momento de reflexão para trazermos as crianças para o universo das políticas públicas. Que cidade nós queremos construir com as crianças? Que espaços coletivos as crianças gostariam de vivenciar? Seriam só parques? Seriam laboratórios científicos para, né, estarem ali presentes e fazerem suas investigações? Inserir literalmente a criança na nossa cultura, no nosso dia a dia. Então, assim, na nossa sociedade ainda há uma distância entre o que se faz nas políticas públicas para as crianças daquilo que é construído com as crianças. É o saber ouvir também, né? E saber ouvir e falar na linguagem das crianças. E você, inclusive, sabe falar muito bem. E até tem um poema que você fez para as crianças. A gente vai compartilhar agora com quem está nos assistindo. Veja só. Diário de Ideias apresenta Diário de Ideias Cantaroladas. Diário de Ideias. No tumulto da rotina, uma pausa. Em um instante, meu olhar alcançou uma criança, que suspirava profundamente à procura de algo. Algo que faltava e que ninguém mais, além daquela criança, havia percebido a ausência. No corre-corre da vida, no fazer o mesmo, no de sempre, faltava algo que aquela criança buscava. Escutei o pulsar do seu coração e o desejo de fazer sua voz voar, em um voo rasante, de estremecer o chão, em um desejo profundo de viver, de ser livre para imaginar, para criar. Uma criança que clamava por expressar suas ideias, para vê-las transformar o mundo, em um sopro sereno e ao mesmo tempo intenso, de mostrar para o mundo que ser criança é movimento e que é neste embalo que estremecemos. Que nos faz conectar com a vida, que nos promove experiências que nos marcam, nos instigam, nos provocam. A criança me mostrou o que faltava diariamente, no brotar de suas ideias, um lugar de imaginado ao real. De ser ela, autora da sua própria história, registrada no mundo pelo sentir ao viver a vida. Em meio a riscos e rabiscos, compartilhar o pouso dos pássaros, pelas lentes de uma câmera que só ela sabe manusear. Como uma estrela no céu, que alcança com seu brilho o mais puro sentimento e reluz esperança, no acreditar que é o viver que nos faz sermos nós. Lindo material, bem Dia das Crianças mesmo, né, Luciana? Sim, sim. E nós temos muitas outras músicas e poesias no álbum Diário de Ideias Cantaroladas, né, que vocês podem encontrar no nosso YouTube, no canal do YouTube Diário de Ideias, ou no nosso Instagram, @Diário de Ideias Oficial. Então, são poesias, são músicas, né, criadas a partir do contexto de estar com as crianças, dessa escuta sensível, atenta e interessada para o que elas narram, para o que elas trazem. E aí nós cantarolamos, né? Nós trouxemos aí em forma de poesias, de músicas,
né? É todo esse repertório das crianças para encantar ainda mais dentro do programa Diário de Ideias, que é um programa hoje da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da nossa Universidade Federal de Uberlândia e que tem suas ações na Escola de Educação Básica da UFO, onde a gente desenvolve a metodologia Diário de Ideias, que tem toda essa proposta que a gente está falando aqui hoje, de escutar as crianças e de colocar as ideias delas em movimento, em ações. Então, nós já efetivamos ações, né, de colocar cartas no Hospital de Clínicas de Uberlândia, então levando cartas para crianças que estão internadas na enfermaria pediátrica. Então, uma forma de tornar a leitura, a escrita, os processos de comunicação em si, uma forma real, né, efetiva. E é isso, né, a criança inserida na sociedade, na forma dela, nas suas linguagens, nas suas formas de expressões. Né? Tem também no Instagram, Diário de Ideias. Temos o Instagram, né, @Diário de Ideias Oficial, que tem todo esse conteúdo, todo esse trabalho efetivado por uma mega equipe, né, porque hoje o Diário de Ideias, ele se constitui como esse programa, nós temos mais de 150 pessoas conosco, é um programa que já alcançou aí mais de 8.000 estudantes, crianças, né, e mais de 500 professores que estão interessados nessa escuta sensível e atenta para as crianças. E tem dicas também para os pais passarem para as crianças, né? Semana aí do saco cheio, as crianças estão em casa, né? Sim. Dicas para os pais, para passarem esses momentos de uma forma mais lúdica, uma forma mais próxima das crianças também. Sim. O que a gente tenta romper muito com essa data, né, Larissa, é exatamente a evitar o consumismo. A gente tenta trazer para essa data o que ela pede. Porque se a gente for pegar ali a etimologia da palavra criança, criar, tem a ver com criar. Então, o que as crianças querem nessa data? Presença, criar com alguém, estar com alguém. Então, a gente tenta romper um pouco com essa ideia do consumismo, né, e criar brinquedos com as crianças, estar presentes com elas, em diferentes situações. Então, brincadeiras de corre-corre, de pega-pega, de esconde-esconde, de pula elástico, né, de bete, brincadeiras que a gente pode resgatar, né, que a criança hoje, né, no corre-corre mesmo das famílias, como a gente fala na poesia, né, a gente vai perdendo um pouquinho desse estar inteiro com as crianças, né? E é isso que elas querem de nós. Elas querem essa presença, esse olhar no olhar do outro, né? No sentir. Então, tudo isso, né, que permeia a experiência das crianças faz parte do cotidiano dela e é o que ela deseja. Então, é algo tão simples, está tão próximo de nós e nós podemos fazer. Receitas culinárias, né, que as crianças amam fazer conosco, né? Então, convidar as crianças para fazer um bolo, vamos quebrar uns ovos, vamos ali amassar juntos, fazer juntos, comer juntos, né? Então, é um dia muito especial e no nosso país é um dia único, mas no mundo não é um único dia das crianças, né? Então, nós temos outras datas em outros lugares do mundo que comemoram essa data da criança. Mas é um momento de parar e refletir com ela, né? Então, isso é muito importante, não para ela. Isso mesmo. Muito obrigada pela entrevista. Excelentes dicas para os pais e para as crianças que estão nos assistindo e parabéns pelo seu trabalho também. Obrigada, Larissa. Boa noite para você e até a próxima, Luciana. Até a próxima. E o informativo de hoje fica por aqui. Mais informações no Jornal da Cultura, às 9h. Obrigada pela companhia. E amanhã que apresenta o informativo é o jornalista Júnior Caritel. Eu volto na segunda-feira. Até mais.